continuando nossa conversa sobre o desenvolvimento da criança, esse vetor do desenvolvimento afetivo, como eu estava dizendo na última gravação, ele é o combustível que patrocina todo o impulso de crescimento. Então, é pelo desenvolvimento afetivo que a gente consegue ter o alimento afeto. E o alimento afeto, ele é tão essencial que a gente tem um psicanalista que é muito interessante, que é o Spitz. E esse psicanalista observou, ele era pediatra, e ele observou que crianças que eram deixadas, na época, as crianças ficavam sem o acompanhamento da mãe no hospital. Crianças que eram deixadas no hospital para fazer tratamentos, para cirurgias, né? E muitas vezes essas mães eram pessoas que tinham vidas muito difíceis, que às vezes ou demoravam muito a voltar para retornar, para pegar a criança, ou muitas vezes elas abandonavam essa criança no hospital na certeza de que elas iam ser bem cuidadas, né? Então, essas crianças, apesar de estarem dentro de uma enfermaria, de hospital, de estarem muito bem cuidadas do ponto de vista da higiene, da nutrição, né? Nutrição, leite, né? Sabe, todo esse cuidado, né? De ter um sono, né? Garantido, enfim, todas as condições favoráveis, essas crianças iam entristecendo e iam se ausentando do convívio com as pessoas. Elas iam se negando a trocar com as pessoas, né? As pessoas ali do serviço, e elas iam em si mesmando, ficavam, né, para dentro delas mesmas e perdiam aquisições. Crianças que já andavam deixavam de andar, crianças que já falavam deixavam de falar, regrediam muito, e algumas entravam em estado de caquexia mesmo, né? De emagrecimento, de perda assim, importante. E aí ele chamou isso de hospitalismo, porque ele foi isso foi trazido, né, à luz da ciência quando um fisiologista experimentou, meio, enfim, dentro das circunstâncias, né, que macaquinhos recém-nascidos, chimpanzés, que eram que tinham ficado órfãos, né, porque a mãe tinha morrido no parto deles. Então, esses macaquinhos, esse fisiologista, ele foi medir, foi tentar saber qual era a dimensão do colo da mãe, né? Então, ele pegou esses macaquinhos e, um a um, ele, né, soltava o macaquinho, né, botava o macaquinho dentro de uma sala onde tinham duas macacas. Uma macaca construída de arame, e essa macaca de arame, ela tinha uma mamadeira na mão, e ela tinha leite na mamadeira, e a outra macaca que não tinha leite, não tinha mamadeira, mas era feita de trapos, feita de pedaços de lã, né, e tinha um colo. Então, os macaquinhos começaram a visitar essa sala, e aí, quando eles andavam na sala, eles descobriam logo o leite, iam lá, bebiam leite, mas em seguida corriam para o colo da macaquinha de pano, né? E muitos macaquinhos começaram a ficar, né, na macaca de pano, né, sem voltar a se alimentar, né? E essa negação
da procura do alimento, que é instintiva no animal, né, contrariou, inclusive, esse instinto mesmo, né, da preservação. E aí, a conclusão foi exatamente essa, da importância do afeto, da importância do aconchego. E o Spitz, né, estudando essa experiência do Harlow, ele trouxe, né, ele fez a ponte e viu que os humanos também sofriam da mesma coisa. Eles precisavam, né, como mamíferos, eles precisavam do aconchego, não só do leite, mas do aconchego, né, do colo. A importância do colo é muito maior do que se imagina. E a gente, assim, meio brinca, né, nós adultos, quando nós sofremos uma perda, ou quando nós estamos muito frustrados, a gente diz, eu estava precisando de um colo, né? Porque o colo é esse lugar, esse espaço afetivo puro. O colo é silencioso, o colo não precisa, o colo é só a contenção do corpo ali naquele lugar. E depois que a gente cresce, basta botar a cabeça no colo de alguém que saiba aconchegar. Então, essa importância, né, muitas vezes é negligenciada, mas ela é fundamental na criança para que a criança se sinta segura em se aventurar, em buscar o novo, em correr um pouco de risco para experimentar uma coisa que ela ainda não experimentou. Então, a gente precisa entender que o afeto cuidado, é o afeto incentivo, é o afeto limite, porque o limite também traz exatamente essa comunicação de que alguém se importa com você e não vai deixar você se machucar, né? Se arriscar demais. Então, isso é muito importante para a criança sentir que alguém se importa com ela. Ao mesmo tempo que se importa, que coloca limites, incentiva, né? Se ela tomou um tombo, cuida do tombo, passa um remedinho, mas, né, incentiva para que ela repita aquilo ali e se saia melhor, né? Aprender a andar de bicicleta é uma experiência desse tipo, porque há um medo muito grande em buscar o equilíbrio em cima de duas rodas, né? Isso não tinha sido sentido ainda, mas a criança quer, porque a bicicleta dá uma velocidade diferente, a bicicleta dá esse prazer exatamente de você conseguir se equilibrar em duas rodas, né? Então, muitas vezes, o início, né, do aprender a andar de bicicleta vem acompanhado de quedas, de machucados. É preciso que a criança seja incentivada a sentar de novo na bicicleta e pedalar novamente, sentir que ela vai ser capaz de adquirir aquilo ali, né? Aquela marcha na bicicleta. Então, essas coisas passam muitas vezes desapercebidas, né? Por nós adultos, nós não damos muita importância, mas todos esses atos de cuidado, de limite e de incentivo, de estímulo, eles são fundamentais para que a criança estruture uma confiança nela mesma, né? Uma confiança na capacidade que ela tem de conquistar novas coisas. E a gente vê que o afeto, né, primeiro é esse afeto de ser gostado, né? E o bebê gosta muito da mãe, mas gosta dentro de uma dependência, gosta dentro de uma relação que é ali dual,
né? E que não permite nenhuma outra entrada, né? Mas à medida que o ser humano cresce, à medida que a criança cresce, ela vai expandindo essa relação afetiva, né? É muito popularizado e é muito banalizado, né? Hoje, aquele termo carência verbal, né? Ou carência verbal, não, carência afetiva, ou carente afetivo, né? E essa expressão, na verdade, ela se refere àquilo que não foi recebido, né, devidamente, adequadamente, que fosse um afeto adequado nas diferentes fases de crescimento da criança. Então, não é a falta apenas, mas é a qualidade do afeto, porque não é a quantidade de afeto. Não é afetivo, importante você abraçar e beijar muito, beijar sem parar uma criança, agarrar a criança e ficar beijando, beijando, beijando. Isso não significa confiança para ela, isso não significa segurança para ela, isso não fica como afeto para ela. A qualidade não tem a ver com a quantidade de afeto, mas evidentemente que a ausência de afeto, né, ela faz marcas, ela produz marcas muito graves e que acompanham aquele indivíduo a vida toda, né? A ausência de afeto, que vem principalmente nas situações de abandono, né, da criança, essa ausência ela é marcada, né, dentro da mente da criança. Mas também o afeto, tanto o afeto de má qualidade ou o afeto intermitente, né? Que é aquele afeto assim, um dia tá bem, tá acolhedor, outro dia tá estourado, tá intolerante com a criança. Então, a criança não tem uma medida, não tem um padrão afetivo ali, que, claro, todo mundo tem uma oscilação, né? Não é problema ter oscilação, mas quando isso se torna o padrão, né? Um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Então, isso é uma coisa que também marca muito a criança, porque é preciso que as condições afetivas sigam uma determinada padronagem, vamos dizer, né? Então, não só a falha, como a qualidade, né? O afeto pode estar presente, mas ele pode ser, por exemplo, de má qualidade, né? A violência, ela traz, né, prejuízos imensos. Então, é preciso a gente entender que a criança precisa, para se estruturar afetivamente, para ser uma boa pessoa com os outros, né, ela precisa receber um bom afeto, né? Isso é fundamental, que o afeto esteja presente na vida dela de uma maneira regular, adequada e de qualidade, para que haja um desenvolvimento saudável.